Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 35, que diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Essa passagem é tremenda. Podemos tirar aqui dessa passagem várias lições, mas eu quero tirar 3 de forma específica. Primeira lição que eu quero tirar aqui é o seguinte: que nossa vida tem tempestade, tem vendavais. Nós passamos por vendavais, passamos por tempestades, mesmo tendo Jesus conosco, mesmo tendo Jesus ao nosso lado, mesmo tendo Jesus como nosso Salvador. Ele permite que passemos por tempestades, por vendaval, por ondas fortes. E os discípulos estavam passando aqui por essa crise, né? Estavam no barco, começou a vir um grande vendaval, uma grande onda se lançava sobre o barco e fala que o barco ia se enchendo de água. Então, essa é a primeira coisa. Às vezes a gente acha que por ter Jesus como Salvador, por ser cristão, a gente está maravilha, isento de todas as dificuldades, de todos os conflitos e problemas. Isso não é verdade. O que é verdade é que Jesus está conosco. E se Ele está conosco, faz diferença. A gente vai ver aqui que nessa história tem diferença a presença de Jesus. Mas Ele permite com um propósito. Diga-se bem, não só para nos fazer sofrer, ele nos permite com um propósito. O propósito que Deus tinha aqui, que Jesus tinha aqui, era de fazer com que os discípulos exercessem a sua fé, que eles pudessem exercer a fé. Esse é o primeiro ponto que eu quero dizer. Tempestade, conflito, provações vêm para nos ensinar, nos amadurecer e nos ensinar a exercer a fé. E o segundo ponto é que nós precisamos compreender que Jesus se importa sim conosco. E às vezes, diante das grandes dificuldades, das lutas, dos conflitos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que o Senhor não se importa com a gente. E os discípulos não foram diferentes. Olha o que eles falaram. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Então, às vezes, a gente tem esse sentimento: Senhor, você não está vendo o que está acontecendo comigo? Senhor, você não está vendo o que está acontecendo conosco? Nós estamos orando, nós estamos clamando, parece que o Senhor não está intervindo em nada. Parece que o Senhor está calado, está só vendo, não está fazendo nada. O Senhor está dormindo, Senhor. É isso que fala aqui, que ele estava dormindo no barco e parece que ele não estava nem aí, parece que ele não estava fazendo nada. Apesar da gritaria que com certeza os discípulos fizeram, do clamor, né? E às vezes a gente chora, grita, clama, jejua, ora, e a gente não, e Deus fica em silêncio e a gente pensa assim: ele não está fazendo nada. E parece que ele não está intervindo e nem vai intervir nada. E muitas vezes a gente tem esse sentimento: ele nos abandonou, ele não está nem aí para nós. Mas isso não é verdade. Os discípulos tiveram esse sentimento. E o terceiro ponto é que quando ele levanta, né? Ele repreende o vento, repreende a tempestade e ele dá uma voz de comando: aquiete-se, acalme-se. E aqui fala que o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então basta uma voz do Senhor para aquietar tudo. Basta uma voz dele para que venha bonança. E ele fez, ele liberou esta voz. E o Senhor libera a voz no momento certo. Ele vai liberar a voz para que as coisas se aquietem, para que as coisas se acalmem, para que a tempestade passa. Mas antes disso, ele nos prova. Ele quer que a gente exerça a nossa fé. Ele quer que a gente faça a nossa parte. E é importante nós entendermos isso. Então tá aí 3 lições importantes para a nossa reflexão, para o nosso amadurecimento. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.